Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que a gente recebe muitas dúvidas, que é sobre a vistoria abusiva. Muitas vezes os locatários, eles trazem isso para a gente, tá? Nós, como especialistas de vistorias, eu sou vistoriadora, eu atuo também como assistente técnico em alguns processos judiciais relacionados a vistorias e também dou consultoria na parte de vistorias para imobiliárias e locatários e locadores. Então, às vezes chega pra gente isso, o locatário fala, olha, eu estou me sentindo lesado, eu acho que essa vistoria está sendo abusiva por parte do locador ou da imobiliária. Geralmente isso acontece na saída. Então, a gente quis trazer esse vídeo para falar para vocês o que é considerado uma vistoria abusiva e qual é a solução para isso, tá bom? Então, gente, a vistoria de entrada para locação, falando da entrada, a Lei 8245 estipula que o locador é obrigado a fornecer essa vistoria e que ela deve ser minuciosa e fazer menção dos eventuais defeitos. Então, você já começa a ver que às vezes há um vício, uma falha nessa vistoria, quando ela não abrange os defeitos, os danos que há naquele imóvel. E isso vai impactar diretamente na saída. Porque se na entrada eu não coloquei, por exemplo, que uma porta estava danificada, não fechava, ou estava com algum risco, lascado, eu não coloquei isso no descritivo e as fotos também não ajudaram para mostrar isso. Não houve uma contestação da parte do locatário após pegar as chaves. Na saída, é muito grande a chance de cobrarem isso do locatário, seja o locador ali, o proprietário ou a imobiliária. Às vezes por má fé, mas a maioria das vezes, acreditem em mim, não é por má fé. É porque ninguém lembra como que um imóvel tá há 2, 3 anos atrás. E se você não tem uma foto, como que você vai saber? Ou se no descritivo não deixa claro, como que você vai saber? Você vai pelo que está escrito. Então, se houve uma omissão na entrada, fica muito difícil você poder se defender na saída, tá? Então, a vistoria de entrada, ela deve abranger numa riqueza de detalhes sobre o imóvel, todos os aspectos, todos os itens que tiverem naquele imóvel, porta, piso, parede, janela, mobília, utensílios, interruptores e tomadas, tudo. Porque ela é o documento oficial de como esse imóvel está sendo entregue, e as condições dele, a funcionalidade e tudo mais. Porém, digamos que você fala assim, Jéssica, eu entrei no imóvel, não contestei a vistoria de entrada e agora na saída eu estou sendo cobrado por coisas que já estavam no imóvel, na minha opinião. Mas eu quero ter certeza, eu quero saber, será que essa vistoria ela é abusiva? Como que eu sei que uma vistoria de saída está sendo abusiva? Então você tem que olhar a vistoria de entrada e você já aprenda agora para quando você for alugar o próximo imóvel você analisar a sua vistoria de entrada. Quando que há uma falha numa vistoria de entrada? Quando ela é superficial. Quando o que é o superficial? É mais ou menos o que eu falei ali. Você tem ali uma porta, vamos pegar o exemplo da porta, e a porta não tá falando se funciona, não tá falando dos danos que tem naquela porta, simplesmente tá ali, porta e uma foto em bom estado, perfeito estado, ótimo estado. E ela não cita nenhum dano. Geralmente sempre tem um dano, gente. E dano que eu digo não é que impede de usar, mas um risquinho, um lascadinho sempre tem. E quando não cita, você já pode desconfiar, porque sempre tem uma coisinha ou outra. Qual que é a outra questão? Aqui, ó, não citar danos, é o que eu acabei de falar. Fotos que não demonstram o real estado do imóvel. Então, você tem uma foto muito de longe, você não tem uma foto de perto dos danos para você poder ver. Voltando, por exemplo, da porta, tá ali que ela tá em perfeito estado e tem só uma foto dela de longe, não tem uma foto dela aberta, não tem uma foto pertinho da maçaneta, das dobradiças para ver se não tem mancha de verniz, da parte inferior para ver se não tem lascado. Não tem. Então, se a sua vistoria de entrada tá assim, provavelmente na saída você vai ter um problema, que poderá ser considerado às vezes uma vistoria abusiva, vamos dizer assim, porque vão cobrar coisas de você que já estava na entrada. Qual que é a solução para você que está passando por isso agora na saída? Você tem que pegar a sua vistoria de entrada, ver se ela é desse jeito que eu falei, superficial, não cita danos, tem fotos que não demonstram o real estado do imóvel. E aí, com esse documento, só com esse documento, só com a vistoria de entrada, você tem que tentar contestar a saída. Como? Você vai ter que analisar e procurar falhas na vistoria de entrada que justifiquem você falar, olha, aqui não ficou claro, por que vocês estão me cobrando? Olha, aqui já estava um defeito nessa foto aqui. Olha aqui, ó, não tem uma foto comprovando que o imóvel estava assim. Eu dei uma pausadinha aqui, mas agora eu já voltei. Então você vai ter que achar elementos na própria vistoria de entrada, porque é o único documento que você tem. Ou, sei lá, uma troca de e-mail que você teve com a imobiliária, o colocador, alguma coisa que comprove que essa porta, vamos pegar o exemplo da porta de volta, não estava assim.
Então, vamos dizer, não tinha foto pertinho, não tinha foto dela aberta, ou tem uma foto que condena aquela porta, que mostra que ali tem um dano sim, só que não escreveram no descritivo e estão te cobrando agora na saída. Quem fez a saída não olhou a foto com atenção. E por que a gente fala isso? Porque é o que nós fazemos, nós damos várias consultorias. E uma delas é a consultoria de contestar a saída. Esse serviço a gente consegue fazer em qualquer lugar do Brasil, por quê? Porque eu vou fazer com os documentos, eu não vou até o local. Eu vou com os documentos que você tem, a vistoria de entrada, o seu contrato de locação, e-mails que você possa ter trocado com a imobiliária que você formalizou alguma situação. Com base nisso, eu vou fazer um parecer dizendo, ó, procede isso aqui, mas não procede isso aqui, ou toda a vistoria está errada. Nada procede, nada deve ser cobrado. É garantido que você não vai ser cobrado desses danos na saída? Garantir não tem como a gente garantir porque a gente está falando de pessoas. Eu não posso garantir como que a imobiliária irá agir. Tem imobiliária que quando ela recebe um documento dessa, ou o locador, ele vê, ele analisa, ele fala, não, realmente isso aqui procede, tal, foi erro nosso, desculpa aí, não cobra. Tem outras que são mais difíceis, querem bater o pé, tem o jurídico delas e não querem aceitar. Mas no fim aceitam. E tem outras que elas não aceitam e você vai ter que judicializar. Mas aí você terá todos os documentos e elementos que comprovem a sua boa-fé, que houve uma falha ali na vistoria e tudo mais. Mas o segredo é isso. Se você está passando por uma vistoria abusiva, que você vê que estão te cobrando coisas assim que você já fez, ou que você não fez ali ainda os reparos, mas você vê que já estava daquele jeito na entrada. Né? Você lembra, o locatário tem uma memória melhor, porque ele está usando imóvel. Então você lembra que já estava assim, você não contestou lá na entrada, mas você lembra que já estava danificado. Só que não adianta só a sua palavra, então você vai ter que fazer isso, vai ter que pegar o documento da entrada, olhar item por item e ver o que você consegue ali, uma brechinha que dá discussão. Alguma coisa que passou desapercebido na saída e que na entrada tá ali um riscão enorme que estão cobrando de você no piso. Mas lá na foto tá, não falou no descritivo, mas na foto tem ali o risco, por exemplo, na cerâmica. Aí você pode tentar debater com isso. Ou, não tem justamente uma foto desse ângulo aqui. Então eu questiono, será que realmente já não estava assim na entrada? Porque vocês não forneceram prova o suficiente para mim. Tentar bater de frente nesse sentido. E se você quer ajuda da gente para isso, a gente tem esse serviço e a gente pode te ajudar. Nós tivemos um caso recente, não faz nem 30 dias, mais ou menos, que queriam que uma moça trocasse um piso inteiro laminado, porque as bordinhas, segundo o vistoriador de saída, estavam estufadas. E a gente conseguiu comprovar com nessas formas que eu comentei aqui e outras formas também que a gente tem, inclusive apegando à lei, né? Se apegando à lei, nós conseguimos fazer um parecer e a locatária não foi cobrada de nada, queriam que ela trocasse o piso do imóvel inteiro. E só para você entender, eu estou falando de uma coisa honesta e justa. Se você é locatário e você danificou o imóvel, não adianta você vir falar comigo pedindo para eu fazer um parecer dizendo que não, porque eu vou analisar a documentação. Eu vou fazer o trabalho, entre aspas, de um juiz, que é isso que ele faria se fosse judicializado. Então, se você não tem prova, você não tem documentos que comprovem como esse imóvel estava na entrada realmente e que estão abusando ali, estão cobrando coisas que já estavam ali, que você consegue comprovar por documentos, não tem o que você fazer. Eu não vou mentir, eu não vou ser desonesta. Eu respondo por isso, então nós vamos fazer um trabalho justo e afinal não é o que você quer justiça. O que você fez de errado ali, que você danificou, você quer reparar. O que você não quer reparar é coisas que você não fez, que já estavam daquela forma no imóvel. Então, o que é justo, honesto, nós vamos fazer. Isso serve também para imobiliária que está me assistindo e acha e pensa assim, nossa, essa menina está querendo defender o locatário que destruiu. Não, eu estou falando do que é justo. Se você, imobiliária, fornecer uma vistoria defeituosa, uma vistoria que não comprova como realmente esse imóvel estava na entrada e que muitas coisas depõem contra você, infelizmente, talvez você vai ter sim um parecer meu batendo na sua porta e dizendo, ó, isso aqui tá errado. Mas agradeça, porque é melhor que seja de forma extrajudicial e vocês resolvam e você veja que precisa melhorar seus processos do que lá na justiça, o juiz ou o advogado da parte fazer tudo isso aqui que eu tô falando e você acabar se dando mal. Então, gente, esse vídeo aqui não é para atacar ninguém, é em especial para que todos nós venhamos refletir os nossos processos de locação, as nossas vistorias e melhorar, e para você que é locatário ter um esclarecimento e que muitas vezes tem solução. Eu garanto para você que em 80% dos casos que a gente tem pego aqui, tem como reverter. Tem como você comprovar com a própria vistoria de entrada ou com documentações que você tem ali, com e-mails que você trocou com a imobiliária, tem como você fazer um parecer e conseguir ser favorável. Talvez não tudo,
que está sendo cobrado, talvez uma coisa ou outra realmente tenha que pagar, porque você realmente danificou, não tem como comprovar que não danificou, mas muitas coisas a gente consegue tirar. Então, se você tem interesse nesse serviço, você pode nos contatar e talvez com essas dicas que eu dei para você, você já consiga você mesmo fazer, ir lá, ver o que na entrada tá ali, que dá para ver que já está danificado, e você mesmo fazer um parecer e falar que não concorda por escrito e notificar a imobiliária ou o locador. Mas se você quer a nossa ajuda, nós temos a nossa consultoria, ela é paga, né? Nós temos um custo para isso, porque nós vamos demandar bastante tempo. Muitas vezes leva muito tempo, essa que eu comentei, eu levei quase 6 horas fazendo esse parecer. Então, você pode contatar a gente, tá? Pelo nosso telefone, é 419-9527-8016. Eu vou até colocar aqui. E eu vou colocar também ali nos comentários, ou na descrição, né, que fala, para você poder contatar nós. Aí você vai falar com o Wagner, que é o responsável por essa parte, de passar os orçamentos e toda a documentação que a gente precisa para te ajudar, tá bom? Em qualquer lugar do Brasil. Se você precisa de uma vistoria de contestação da entrada, para você não ter esse problema na saída que eu tô falando, a gente também faz, só que daí só na cidade de Curitiba, porque daí tem que ser presencial, tá bom? Então é isso. Quem gostou do nosso vídeo, você pode compartilhar com pessoas que você vê que estão passando por essa dificuldade, aqui o telefone do Wagner, e a gente poder ajudar eles também, tá bom? Um abraço para vocês e tchau, tchau.